Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 4. Diz assim: Então os presidentes e os satrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Palavra do Senhor Deus. Nós vemos aqui a palavra do Senhor Deus contando a história de Daniel. Quem era Daniel? Daniel era um homem de Deus. Um homem de Deus. Foi levado cativo para a Babilônia, junto com outros judeus. E lá na Babilônia, como cativo, ele passou a servir o rei. Então, diz a palavra que pelo fato de Daniel ser um homem de Deus, não somente Daniel, mas os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se destacavam, eles brilhavam, chamavam a atenção. E quando eu digo brilhavam, não é fisicamente que eles resplandeciam, eles se destacavam no trabalho que eles faziam. Eram os sábios da época. Diz a palavra que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os sábios da época. E eles se destacavam, eles brilhavam, eles arrebentavam. Mas a partir do momento que uma pessoa ela começa a se destacar, ela começa a brilhar, junto com isso, ela também desperta o quê? Ela desperta a inveja. Ela desperta a inveja de muitas pessoas. De muitas. Então, nós vemos que Daniel, como homem de Deus, ele não se preocupava com essas pessoas que tinham inveja dele. Ele não dava mínima para essas pessoas. Não se preocupava. Nós vemos que era o quê? Era um homem correto. Ele andava nos caminhos de Deus. Era um homem correto, servia a Deus. Então, esses homens que tinham inveja de Daniel, eles intentaram um plano da seguinte forma, disseram, poxa vida, vamos procurar algum erro nesse Daniel, alguma coisa que ele está fazendo de errado aqui no trabalho, para entregar para o rei. Procuraram, não acharam nada. Está aí um exemplo para mim e para você. O homem de Deus e a mulher de Deus tem que ser o exemplo lá no seu trabalho. Não importe quem você tenha servido, quem nós tenhamos servido. Daniel serviu o rei. Mas por ele ser homem de Deus, ele era honesto com o rei. Ele era honesto no seu trabalho. E diz a palavra que ele se destacava, que ele brilhava. E o rei olhava para Daniel e via que Daniel era uma pessoa diferenciada. O rei via. Mas não somente o rei via. Os amigos de Daniel, entre aspas, os companheiros de trabalho, também via isso e tinham inveja. Eles queriam prejudicar Daniel.
Então começaram a procurar ocasião. Vamos ver o que ele está fazendo de errado para entregar para o rei. E não acharam nada de errado. Porque Daniel andava de acordo com as leis de Deus. E as leis de Deus ensinam o homem e a mulher a ser honesto nessa terra. A não dar o que falar. Então diz a palavra que estes homens conseguiram, de uma certa forma, criar uma lei para que nessa lei Daniel caísse. Eles perceberam que Daniel tinha um hábito de orar todos os dias, 3 vezes por dia. Diz a palavra que Daniel orava 3 vezes por dia. E eles disseram, bom, Daniel ora 3 vezes por dia ao Deus que ele serve. E se nós criarmos uma lei que proíbe as pessoas de fazer alguma petição a qualquer Deus, e se Daniel continuar, então ele infringe a lei, e aí a gente pega ele no erro. Olha a mentalidade das pessoas para prejudicar Daniel. Preste atenção. Enquanto isso, o que Daniel fazia? Continuava servindo a Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, dando glórias a Deus e trabalhando. E as pessoas que trabalhavam com Daniel, manipulando planos para prejudicar a Daniel. Preste atenção. Nós não vemos Daniel preocupado com essas pessoas. Nós não vemos Daniel tentando se defender diante do rei. Nós não vemos Daniel tentando provar para essas pessoas que ele estava fazendo tudo certo, que não tinha motivo para eles ter inveja dele. Nós não vemos Daniel fazer exatamente nada, a não ser servir a Deus, glorificar a Deus, louvar a Deus, buscar a Deus e trabalhar, que era a função dele, trabalhar para o rei. Nós vemos Daniel na sua rotina diária e 3 vezes por dia se colocando diante de Deus. 3 vezes por dia. Nós vemos Daniel se preocupado em ser homem de Deus. Nós vemos Daniel preocupado em ter aliança com Deus. Nós não vemos Daniel preocupado com as pessoas que perseguiam ele. Nós não vemos. Por muitas das vezes, o homem que se diz homem de Deus, ou a mulher que se diz mulher de Deus, que professa uma fé cristã, às vezes fica perdendo tempo literalmente, tentando convencer as outras pessoas que ela é uma pessoa boa. A pessoa fica perdendo tempo, preocupada, será que estão falando mal de mim? Será que estão denegrindo a minha imagem? Ou pior, há homens e mulheres que professam uma fé cristã, que eles ficam preocupados, será que vão fazer obra de mandinga para mim? Será que vão fazer trabalho de macumba para mim? Será que tem gente que tem inveja de mim? Ou pior, alguns não ficam nem no será, eles ficam com isso na mente deles. Olha, as pessoas estão com inveja de mim. Olha, as pessoas estão armando. Olha, as pessoas querem me prejudicar. Nós temos que olhar, meu amigo e minha amiga, para a palavra de Deus. A palavra de Deus mostra que Daniel era homem de Deus e as pessoas estavam armando para ele, tinham inveja dele. Mas nós não vemos Daniel ali tentando apaziguar a situação, nós não vemos Daniel tentando convencer aquelas pessoas, nós não vemos Daniel paparicando aquelas pessoas, muito pelo contrário. Daniel não estava nem aí com aquelas pessoas. Daniel estava preocupado em servir a Deus. Daniel estava preocupado em agradar a Deus. Nós temos que ter essa noção na nossa mente. Nós não temos que nos preocupar com a pessoa da direita ou com a pessoa da esquerda. Nós não temos que preocupar com o que as pessoas dizem, pensam
ou falam, ou imaginam, nós não temos que nos preocupar. Nós temos que nos preocupar em servir a Deus, em ser de Deus. E ponto final. É óbvio que muitos não vão gostar. É óbvio que muitos vão falar mal, vão denegrir, vão armar ciladas, arapucas. Mas preste atenção numa coisa. Você pode pegar todas as passagens bíblicas, todas as passagens bíblicas, onde ocorreu que uma pessoa que era de Deus, que foi injustiçada, a pessoa que armou para ela ser injustiçada, com calúnias, com defamações, com perseguições, tudo se voltou contra a pessoa. Se você estudar a história de Daniel, você vai ver que esses homens chegaram no rei e disseram: ó rei, vamos criar uma lei que durante um mês nenhum ser humano pode fazer nenhuma petição a nenhum Deus a não ser ao Senhor. E aquele que fizer alguma petição a algum ser que não seja ao Senhor será lançado na cova dos leões. O rei não entendeu a intenção desses homens e concordou com essa lei, selou com o seu anel. Então, o que Daniel fez quando ele ficou sabendo dessa lei? Ele não se preocupou nem com esses homens, nem com essa lei, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele foi para sua casa, como de costume, e orou a Deus com as janelas abertas, com as portas abertas, como de costume. Era o costume dele. E então, esses homens levaram Daniel até o rei e disseram: olha, está fazendo uma petição a Deus e não ao Senhor, de acordo com a lei, tem que ser lançado na cova dos leões. Ah, mas o Senhor Deus não impediu que ele fosse lançado. Não impediu que ele fosse lançado, ele foi lançado, mas impediu que ele fosse morto. E a palavra do Senhor Deus mostra claramente que Daniel, quando é tirado da cova dos leões, esses homens que armaram para ele foram lançados e foram mortos. Ou seja, o que eles desejaram para o homem de Deus veio para eles. Existe um perigo imenso que as pessoas não imaginam. O perigo que é de uma pessoa tentar armar uma arapuca para um homem de Deus, para uma mulher de Deus. É um perigo imenso. O próprio Deus chega a dizer que é como se tocar na menina dos olhos dele. Há um perigo que as pessoas não conseguem compreender. Tem pessoas que o diabo cutuca elas, influenciam elas para elas poder prejudicar o homem de Deus e a mulher de Deus. Só que se essa pessoa tiver em aliança com Deus e realmente for um homem de Deus, uma mulher de Deus, volta tudo para a pessoa que armou a arapuca. Você pode estudar os textos sagrados de Gênesis e Apocalipse. Todas as pessoas que um dia se levantaram contra homem de Deus e mulher de Deus para prejudicar, tudo que elas intentou voltou tudo para elas. Nós vemos inúmeros casos. Mardoqueu era um homem de Deus. E nós vemos o que ocorreu. Quando Amã criou na sua mente um plano: olha, eu vou enforcar Mardoqueu. Olha, eu vou destruir os judeus, toda a raça de judeus. Olha o que aconteceu. A forca que ele mandou construir do lado da sua casa para enforcar Mardoqueu, nessa mesma forca ele foi enforcado. Você acha que tudo isso é coincidência? Você acha que foi coincidência? A mesma forca que ele construiu para Mardoqueu foi nessa forca que ele foi enforcado? Você acha que é coincidência esses homens aqui, esses 3 homens, armando para prejudicar Daniel
e eles foram lançados na cova dos leões, onde Daniel foi lançado, você acha que isso é coincidência? Você acha que isso é normal? Ou você acha que isso é o juízo do Criador? É a mão do Criador para punir? O maior perigo que há não são as pessoas aqui na terra. Certa vez o Senhor Jesus Cristo chegou a dizer, olha, não tema o homem, não tema seres humanos, que pode até tirar a sua vida aqui na terra, mas eles não têm poder sobre a sua alma. Por mais que um ser humano seja perigoso aqui nessa terra, que é uma pessoa que mata por qualquer coisa, uma pessoa desequilibrada, ela pode até tirar a vida, mas na alma ela não pode tocar. Agora, aí Jesus diz o seguinte, mas eu vou apresentar para vocês alguém que vocês têm que temer, porque esse, além de ter o poder para tirar a sua vida aqui nessa terra, ele tem um poder sobre a sua alma, para lançar a sua alma no inferno. Então Jesus apresentou quem é essa pessoa. Ele disse, esse é o meu pai. Esse é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então as pessoas, por muitas das vezes, não têm noção do perigo que há em se levantar contra homem de Deus e mulher de Deus, para prejudicar com armações, com calúnias, com defamações. As pessoas não têm noção do perigo que há. Certa vez Moisés estava quieto, não estava falando nada, fazendo nada, estava quieto, servindo a Deus. Arão e Miriam se levantaram contra Moisés, não cara a cara, pelas costas, fazendo um comentário, só conversando, Arão e Miriam. O Senhor Deus, na hora, chamou a atenção dos dois, e Miriam ficou leprosa. Você vê o perigo que há. Então, em relação ao homem de Deus e à mulher de Deus, não tem como controlar as pessoas que vão gostar de você, que vão ter ódio, que vão ter raiva, que vão ter inveja, que vão armar calúnias, defamações. Não tem como controlar essas pessoas. Devemos nos preocupar? 0% de preocupação. Deixa falar, deixa caluniar, deixa defamar. Essas pessoas que se levantam contra homens e mulheres de Deus, com calúnias, defamações, perseguições, elas estão se levantando contra o próprio Deus. Estão se levantando contra o próprio Deus. Estão armando arapuca para o próprio Deus. Que ele diz, não toqueis neles, é como se tocasse nas meninas dos meus olhos, o Senhor Deus diz. Não toque. Não toque. Está tocando no meu olho. E a palavra do Senhor Deus diz que ele cobra. A palavra diz que ele é justo juiz, ele faz juízo e justiça. E ele julga mesmo. Então nós vemos que Daniel, simplesmente, o que ele fez? Continuou servindo a Deus, continuou louvando a Deus e glorificando a Deus. E Deus foi com ele. Deus foi com ele. Nós vemos que ele tinha uma conduta irrepreensível. Porque para uma pessoa trabalhar como funcionário para o rei da Babilônia, e você pegar outras pessoas pesquisando, deixa eu ver onde é a falha, deixa eu ver onde é o erro dele. E foram procurando, e não acharam um erro, não acharam uma falha. Tiveram que inventar uma lei para querer acusar, inventaram uma lei para tentar acusar, mas deu errado. Ele era irrepreensível. Ele tinha testemunho, Daniel. Daniel tinha testemunho. E o próprio Deus, quando se apresentou para Daniel, ele dizia que Daniel era um homem muito amado, muito desejado. Deus desejava Daniel. Ele desejava Daniel. Tem noção do que é isso? Então, meu amigo e minha amiga, o homem e a mulher que serve a Deus
não tem que se preocupar com o da direita, com o da esquerda, o que fala, o que deixa de falar, o que pensa, o que deixa de pensar, se está armando arapuca, se não está armando, se tem inveja, se não tem que se preocupar. Tem que se preocupar simplesmente em servir a Deus. Servir a Deus em primeiro lugar. E o próprio Jesus, certa vez, chegou a dizer o seguinte, ele disse, olha, se eu, que sou pai de família, me chamaram de Beelzebul, de endemoniado, ou seja, se fizeram isso com o madeiro verde, o que não fará com vocês que são os domésticos? O que não fará com vocês que são o galho seco? Em outras palavras, ele diz, olha, se eu que sou Deus, o Criador do céu e da terra, vim aqui nessa terra, estão dizendo que eu sou endemoniado, estão dizendo que eu tenho demônio, estão dizendo que eu sou cachaceiro, porque eles diziam que Jesus era comilão e beberrão. Estão dizendo tudo isso de mim, estão me odiando e me perseguindo, que dirá vocês, que são menos do que eu, o que não farão com vocês, o que não falarão de vocês. Então Jesus já deixou muito bem claro que tudo isso ia acontecer, que haveria mesmo, as pessoas simplesmente são usadas pelo diabo, elas são influenciadas e entram na pilha do diabo. Porém, na hora que vai pagar o pato, o diabo corre e as pessoas sofrem, porque a justiça vem. Mais cedo ou mais tarde a justiça de Deus vem em cima dessas pessoas. E elas pagam e pagam mesmo. Pagam e pagam mesmo. Você pode ter certeza. Você pode ter convicção que uma pessoa que se levanta contra um homem de Deus ou contra uma mulher de Deus, com calúnia, com defamação, com armação, com arapuca, para denegrir, para prejudicar, com ódio, com inveja, com raiva, não importa. Você pode ter certeza. Se você tocar no ungido de Deus, é como se você tocar no olho de Deus. Não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas, porque aquele que toca no meu ungido é como se tocasse na menina do meu olho. Minha é a vingança, diz o Senhor Jeová. Essa é a palavra do Senhor Deus.